Você já parou para pensar que a pessoa que de fato tinha toda a autoridade, toda a reputação e, na verdade, até todo o poder de poder julgar, de poder condenar, de poder falar mal, de poder descredibilizar ou até mesmo tirar todas as esperanças e dizer para qualquer pecador ou qualquer pessoa que cometesse erros ou fosse falho, foi o único que nunca fez isso. Isso é uma das coisas que eu admiro muito em Jesus. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de uma passagem bíblica que conta a história que lá exatamente em João 8, para quem lê a Bíblia e gosta de acompanhar versículos bíblicos e histórias bíblicas, uma mulher é trazida até Jesus e colocada diante de Jesus, e os fariseus chegam para ele e diz assim: olha, essa mulher aqui, ela foi pega, não somente nos disseram, tá? Não somente nos contaram, mas ela foi pega no ato, pecando. Ela foi pega no ato de adultério. O que o Senhor tem a dizer? Porque a lei diz que nós precisamos ter uma atitude. A gente precisa julgá-la, a gente precisa apedrejá-la. Então, todos os fariseus que estavam lá, eles estavam totalmente prontos. Eles já chegaram lá com as suas conclusões tiradas, porque eles não tinham só ouvido falar. Eles não tinham só... Não era uma fofoca. De fato, a moça tinha errado feio. E chegaram para Jesus perguntando, esperando uma resposta de Jesus. A Bíblia conta toda uma outra história falando que ele desenhou na areia. Mas o que eu quero trazer aqui de reflexão é que Jesus, no final das contas, ele olhou para todos aqueles fariseus e disse assim: olha, aquele que dentre vós aí não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Eu acho lindo a maneira como Jesus, com uma única frase, colocou todos os que estavam ali no mesmo patamar da mulher adúltera. Aquele que não tem pecado algum, atira a primeira pedra. A Bíblia fala que um por um foi saindo e até chegar o momento que não tinha mais ninguém. E aquela mulher aos prantos, não sei qual era a situação de fato dela. Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que te condenam? E ela diz: não tem ninguém, Senhor. E ele olha para ela e fala: eu também não te condeno, vai, não peca mais. Eu quero trazer essa reflexão aqui mais para dizer um pouco sobre quem de fato entende o amor de Cristo. O Evangelho, ele não está com a pedra na mão, preparado para matar. Pode parecer um pouco contraditório até, principalmente no mundo atual, onde tem diversas religiões, diversas igrejas que pregam e usam da Bíblia para ensinar, para melhorar ou piorar a vida das pessoas. Eu não sei qual que é a melhor definição para você, mas eu particularmente penso que o amor de Cristo, ele é tão grande, mas tão grande, que foi capaz e é capaz de colocar você que se acha perfeito no mesmo patamar de uma pessoa adúltera. E ele poderia sim maltratá-la, poderia ter apedrejado, até porque a lei dizia isso, mas ele escolheu não fazer isso, ele escolheu perdoar. É tão forte essa passagem, é tão forte esse contexto, que foge do entendimento de muitas pessoas. Pode ter pessoas que vão pensar que: Felipe, você está usando dessa passagem para proteger o pecado? De forma alguma. Eu estou usando dessa passagem para proteger o pecador. Até porque Deus odeia sim e abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E uma das coisas que eu sinto muito hoje é que o povo cristão tá... Eu me incluo nisso, eu não vou me excluir disso, tá? Porque eu me incluo nisso. Então não se sinta ofendido, porque eu primeiro me incluo nisso.
Nós somos muito convenientes e até certo ponto nós deixamos a pedra cair. Mas tem gente que até hoje fica com aquela pedra na mão e fala, não, eu vou tacar, tá? É modo de dizer. Se o próprio Jesus, sabe, teve situações que eu olhei para pecados, para erros, tanto os meus como os de outros, que eu falei, cara, imperdoável. Mas eu tenho certeza de que eu não estou pronto para essa conversa. Eu tenho certeza que talvez você também não esteja pronto para essa conversa. E muito além da conversa, tá? Eu acho que exatamente que a gente não está pronto para essa atitude de amar um pecador. A gente prega um perfeccionismo irreal. Eu tô falando da gente, eu tô falando de você que tá todo dia aí no púlpito, tá todo dia na igreja, tá pregando um perfeccionismo irreal. Até porque você é tão pecador quanto quem tá lá embaixo, quem tá na sua frente ou quem tá na sua casa. Esse perfeccionismo, ele mata as pessoas. Essa idealização de perfeição que não existe, uma cobrança. Mas Felipe, você falando assim, você está dando razão então para as pessoas, está dando liberdade para as pessoas pecarem? Claro que não. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Por que você se preocupa tanto em manter uma estátua de vidro tão perfeita, sendo que por dentro é sujeira, é inseto, é escuro? E você precisa de fato se conectar com Deus para buscar um aperfeiçoamento. E quando você vê do seu lado o seu irmão passando por um momento difícil, um momento de perdição, um momento de erro, você não o ajudar, você o ajudar, na verdade. A gente precisa aprender muito com Jesus. Eu acho que nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Talvez seja necessário que nós venhamos experimentar algumas coisas na vida para poder adquirir esse coração de Cristo. Eu vejo muitos líderes religiosos, muitas pessoas, estou falando de forma geral, tá? Que às vezes querem se manter num nível de santidade irreal, tá? E esquecem de perdoar as pequenas coisas, esquecem de olhar para as pessoas que precisam ser curadas de fato, precisam ser ouvidas, precisam simplesmente de um abraço e dizer, cara, você passou por isso, vamos levantar, vai, não peca mais. Isso não vai fazer bem para você mesmo. Um amor que só Deus pode plantar no nosso coração. Se você chegou até esse vídeo é porque talvez você já se sentiu machucado, porque talvez você se identifica com essa mulher e talvez até você foi apedrejado. Eu quero dizer para você que você tem um irmão aqui. Você tem alguém que não pensa dessa forma. Saiba que Jesus também não pensa dessa forma. Saiba que Jesus te ama. Jesus, ele te perdoa. Tem muita gente que não está preparado para essa conversa. Ele abomina o pecado, ele não quer que você peque, porque isso só vai trazer consequências ruins para você e para mim, mas ele te ama. Então vai, não peca mais. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, escreve para eu ler o que você tem a me dizer. Se inscreva no canal também. E até o próximo vídeo.